Estamos aí, vamos nessa. Despedida aí pelo microfone, vamos louvar o nome. Vamos cantar o 305. Soldados somos de Jesus e caminhões do bem da do exército batalhamos pelos céus.
545. Glória a Deus. Seu filho amado, e 27. 127. 127. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. 127, vamos lá. O Senhor da ceifa está chegando e por mim a proclamar. Sei da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, fala, Deus. Minha rédea vem ao Deus. Considere-se o pecador. O fogo santo a cruz queimando, torna-o luxo para o seu Senhor. Aleluia! Com brasa do altar. Fala, Deus. Se alegra, atende ao teu clamor. Muitos são os que vão expirando sem a esperança de viver. Vai depressa e anunciando. Fala, Deus. Se alegra, atende ao teu clamor. Breve os trabalhos serão findos. Pensam os servos desfrutar. E Jesus os dará bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Com brasa do altar. Fala, fala, Deus. Se alegra, atende ao teu
aqui com o Pai do Senhor. Deus já está na casa. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso do 31 ao 34. Amém? Não deis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos. Porque todas essas coisas procura, exceto o nosso Pai Celestial, bem sabe que necessidade todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia, vamos orar. Se os irmãos não pedirem, pode fazer nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Senhor, a tua palavra, Senhor, diz aonde há 2 ou 3 reunidos no teu nome glorificado. Senhor, já pode sentir a tua presença neste lugar. Senhor, eu não sei para ver como meu irmão tem estado aqui dentro, Senhor. Senhor, mas derrama sobre ele nesta noite, ó Pai, o teu poder, o teu Espírito Santo. Senhor, derrama, Pai, o renovo sobre a nossa vida neste momento, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque precisamos do teu socorro, precisamos, Pai, da tua presença em nossa vida. Senhor, eu encontro, ó Pai, nesse coração, Pai, quem tu aqui triste, quem tu aqui, Senhor, magoado, ó Pai, quem tu não consegue mais sentir a tua presença. Senhor, entra, Pai, nesta noite, ó Pai, sobre essa vida, renovando aquela enfermidade, ó Pai, que para o médico, Senhor, para o remédio não tem solução, mas eu entrego nas tuas mãos. Senhor, venha fazer segundo a tua vontade, ó Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Se aceite e glorifique o Senhor em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. Aleluia. Eu já pedi para Joassa já se preparar com o louvor em nome de Jesus. Antes disso, estamos aqui cantora Pâmela. Isso? Glória a Deus, aleluia. Você? Amém? Glória a Deus. Abençoa Jesus, aleluia a Deus. Pedindo a mão a ele. Glória a Deus. Estamos aqui também. Pastor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que a gente já foi lá na sua casa? Sua esposa? É aquela grandona, né? Ela fez faculdade com a minha esposa. Não, nós estagiamos. Ah, estagiário, né? Faz tempo isso, hein, cara? Ela estagiou com você. Aí a gente foi lá um dia levar a aplicação. E quando a minha esposa viu a sua foto, o marido lá, que bom. Glória a Deus. Você é da Adventista, né? Eles liberam assim que você pregar hoje noite. Sabia disso, Aleluia, Deus grande. por isso que eu falo. Sempre uma marca de igreja não salva ninguém. Salva Jesus. Ele é o caminho, ele é a volta. Ele Aleluia, verdade.
forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória vai tirar. Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O do mundo está morto. Todo mundo está morto, mas o nosso ressuscitou.
por playback, você sabe. Fica à vontade. Vou pôr playback aqui. Passou? Já passou? Então tá bom. Deus da glória, aleluia. Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a célula de Deus, louvar o Senhor. Vamos louvar juntos. Glória a Deus, aleluia. Microfone. O microfone está por aí. Louvado é o teu nome, Senhor, aleluia. Vai, puxa aqui.
Glória a Deus. Coisinha bonita, né? Toca o coração. Aleluia. Vai lá na alma. É? Tira toda a angústia. Talvez você entrou aqui sem esperança, puxado. Aí esse louvor ele começa a levar você ao céu, mostrando que tem um Deus, que todo louvor e glória é para Ele. Aleluia! Tudo é dele. Glória a Tudo é Deus! para Ele. Verdade, Senhor, aleluia! Vamos ouvir a seança com o Senhor. Vamos às irmãs que estão ensaiando. Glória a Deus. Cadê o microfone, Paulo? Pega um pouquinho em nome de Jesus. Está funcionando? Você não pode ficar sem microfone. Tem que comprar um daqueles que põe na orelha. Só tu és
Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ouvir a Axa Kids, um louvor após a Axa Kids. A gente vai ouvir um louvor com Gui. Tem um louvor? Então dá. Aí a gente vai, com o louvor dele, a gente vai recolher as ofertas. Que hoje, irmãos, a gente vai ter um culto de ensinamento. Se vem um teólogo aqui, eu gosto. Aleluia! Eu gosto de culto de ensinamento. Então, culto de ensinamento é uma maravilha. É um desperdício. Porque a gente sai daqui muito mais sábio. Louve ao Senhor. Vida,
coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de camelo, de cabras e peles de carneiros, tintas vermelhas e pele de texugo, madeira de acácia e azeite para as luminárias e especiaria para o azeite da unção e para que o incenso aromático. E no versículo 20 diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Amém. O que eu quero falar com isso? Queridos, a oferta da igreja, você vê o texto aqui que ele é muito rico. Às vezes você pode indagar, mas pastor, é no Velho Testamento. Irmão, se o Velho Testamento não serviço para nós, não estaria aqui. Tem o Velho Testamento e para cumprir tem o Novo Testamento. Lembra que eu falei que a gente vive no passado, presente e futuro? Se você não viver disso, como que você vai esperar Cristo, que é o futuro, o céu que é o futuro? Não tem anexo. Pois bem, quando Moisés, o líder da igreja, ele fala: olha, o Senhor ordenou, o povo logo se moveu nos seus corações. O que é que eu quero dizer com isso? A igreja, ela precisa. Hoje nós estamos aqui, você pode ter sentado no banco, está sujo, cheio de pó, mas a igreja está em reforma, está em pintura. Nós ganhamos tudo isso aqui. O rapaz hoje saiu 10 horas da manhã daqui, estava lixando tudo arrumado. Mas alguém que sentiu no coração, como a palavra está falando aqui, falou assim: eu vou levar a minha oferta ao Senhor. Muitas pessoas, muita gente não foi tocado ainda para esse serviço. Isso é um serviço, é algo que Deus toca no nosso coração para que nós possamos ajudar a obra do Senhor. Segundo os Coríntios, capítulo 9, também está falando dessa oferta para aqueles que fazem a obra do Senhor. E Malaquias 3:10 está falando do dízimo. Aí é outra situação, não é mais oferta, é o dízimo. Dizimar é a casa do Senhor. Às vezes o inimigo ele toca no nosso coração para que nós endureça esse coração. Mas a palavra do Senhor fala que nós não devemos ter amor ao dinheiro. Sabe aquelas pessoas que falam: não, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada, não abro a mão. Sabe ela que a vida dela vai embora, ela vai morrer, vai passar tudo. Quer dizer que,
Eles sustentavam nada umas 3 casas de apoio, de obras, de ONG. E não era pouco, era muito dinheiro. Porque o rico, irmãos, eles ajudam. Ele não sai ajudando assim na rua, mas eles vão direto numa ONG. Uma que cai também, quando ele ajuda, os impostos dele caem. Mas nós precisamos de ajude. Abra o coração para a obra de Deus em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o louvor e vamos doar, vamos ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Consola
Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Muito obrigado a todos pela recepção. Obrigado, Lúcia, pelo convite também. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Espero que todos nós possamos aprender aqui, tá bom? Porque o estudo da palavra é um ensinamento diário. E se a gente não estudar diariamente, a gente vai falhar. Estudando, a gente já falha. Sem estudar, falharemos mais ainda. Então, que o Espírito Santo desça e habite aqui conosco para que a gente possa deixar os nossos pensamentos e a nossa mente somente conectadas com Deus. E aí, como de costume, vamos curvar nossas fontes para agora falar com Deus mais uma vez para abrir a palavra. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para poder estudar a Tua palavra, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, toque os nossos corações para que nós estejamos apenas ligados em Ti e que qualquer outro pensamento possa ficar das portas para fora. Sabemos que tudo aquilo que a gente deseja, muitas coisas são materiais, mas sabemos que quando o Senhor voltar, nada disso levaremos. Então, Senhor, permaneça conosco durante esses momentos que passaremos aqui. Que o Teu Santo Espírito permaneça conosco também. Somos falhos, somos pecadores. Mas o Senhor morreu na cruz do Calvário para que a gente tivesse a oportunidade de estar aqui adorando o Teu santo nome. Senhor, permaneça conosco, são essas coisas que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom, meus irmãos, algo que a gente necessita muito, e quando a gente fala, promete alguma coisa para alguém, a gente tem que cumprir, correto? Muitas vezes, quando as pessoas prometem algo para nós, gostaríamos que elas cumprissem. Deus, Ele pediu para que a gente cumprisse algumas coisas. Será que temos cumprido? Nos meus sermões eu gosto muito de conversar com a igreja e gosto muito de interagir, porque assim é a melhor forma da gente trocar experiências, ensinar, mas também aprender. Tudo bem com vocês? Jesus, Deus, no caso, Ele fala o que pra gente? Nós devemos ser fiéis. Em que momento da nossa vida nós devemos ser fiéis? A todo momento. E como começa a nossa fidelidade com Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Assim como o pastor falou aqui, logo de início do tempo. Não é nada combinado, porque em muitos lugares as pessoas pensam que combinam coisas, mas eu nem conheci o pastor. Primeiro contato com ele. E aí aqui descubro que a esposa dele trabalhou com a minha esposa. Chego aqui, eu vejo uma amiga de longa data, Thalita. Talvez ela não se lembre de mim, mas da época da escola. Lembrei assim que eu te vi, eu lembrei. Então, Deus, Ele vai nos conduzindo no caminho de pessoas que ao longo da nossa jornada vai saber quem a gente é. Imagine se estamos fazendo algo errado. As pessoas nos vigiam. Nós não sabemos. Por isso que nós devemos andar na linha. E a questão da fidelidade é justamente isso. Porque se a gente não andar segundo aquilo que Deus falou, nós não seremos fiéis. Porque a fidelidade começa nos dízimos. E a oferta é a gratidão por todas as bênçãos que Deus tem feito em nossa vida. Se a gente não é fiel, nós não seremos gratos. Verdade. E a gratidão é justamente isso. Não é questão de dinheiro, porque ninguém fica falando só dinheiro. Nada vai sobreviver sem dinheiro também, porque tudo nesse mundo necessita disso. A igreja tem contas a pagar. Os pastores têm famílias e precisam de alimento. Mas o dízimo não é para isso. O dízimo é para a obra do Evangelho. E Jesus, Ele também fala isso para a gente. E é justamente isso que nós vamos estudar hoje. Então eu convido vocês a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 1, para a gente poder começar. Romanos capítulo 5, verso 1.
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Só a fé nos salva? Não. Não. Então precisamos de algo mais, porque a fé nada mais é do que aquilo que nós não enxergamos, mas algo que acreditamos. Então todo mundo, independente se é crente, cristão, ateu, acredita em alguma coisa. Então a fé é algo que está em todos, mas nem todos demonstram. Então a gente viu aqui, lendo o texto de Romanos, que a fé por si só ela não salva. Precisamos de algo mais para nos salvar. E aqui eu ainda não estou falando de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Então nós vamos agora para Efésios. Efésios capítulo 2, versos do 8 ao 10. Efésios capítulo 8, capítulo 2, do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não adianta eu somente acreditar em Deus porque isso não vai me salvar. Não adianta eu somente ter fé porque isso não salva ninguém. Porque todos nós conhecemos que Jesus, quando ele veio, ele falou o quê? Ide e pregai o Evangelho. Então você ir e pregar o Evangelho é uma obra. Então eu não posso me gloriar disso, estar indo pregar o Evangelho, porque é o que o texto está dizendo. Mas tem muitas pessoas que em si lê somente aquilo que importa para ela. Muitas pessoas vão ler somente o quê? Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. É isso que muitos de nós vamos escutar daí fora. Muito disso é o que vamos escutar. Muito disso é que as pessoas vão ficar falando. Em outros lugares vão falar isso. Não é só aqui. Não é só na igreja onde eu congrego também. Em outros lugares que eu já fui, é assim que falam. Somos salvos pela graça. Não preciso mais fazer nada porque Jesus já morreu e eu já estou salvo. É isso que pregam aí. Mas a gente precisa pregar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, por que eu comecei falando sobre a questão da fidelidade? Porque se formos ver, dificilmente somos fiéis a Deus. Nós não devemos ser fiéis a Deus, é só na questão do dízimo. Porque Deus, ele fala o quê? Para nós devolvemos o quê para Ele? Quanto do que Ele nos dá? 10%. Quanto? 10%. Concorda? Quantas horas tem meu dia? Será que eu passo 2 horas e 40 do meu dia dedicando a Deus? Ou será que eu passo mais tempo do meu dia dedicando a redes sociais, televisão, jogos, muitas coisas mudando? Onde está a minha fidelidade? Se no meu tempo eu não sou fiel, como que eu vou ser no restante? Isso me fez entender muita coisa, porque mostra como quão hipócritas nós somos. Isso mostra quão ignorante nós somos. Nós somos muito egoístas. Porque vamos para o trabalho, para que no caso quem pega ônibus para ir trabalhar, às vezes gasta 2, 3 horas, ainda mais quando o banco em reforma, gasta mais de hora para ir trabalhar. Muitas vezes vai dormindo pelo cansaço, não escuta um louvor, não vai orando a Deus, não fala da palavra de Deus com ninguém. Na volta, a mesma coisa. Cadê o ID? Cadê o compromisso com Deus de devolver a 10ª parte para Ele? Todos nós conhecemos isso, mas nem todos fazemos. Será que somos fiéis?
Será que o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário faz nos deixar salvos? Será que o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário já nos dá a salvação? Não dá. Porque nós conhecemos, nós sabemos que precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser gratos a Deus também. Então, se a gente não é nenhum, não seremos no outro. Precisamos dos dois. E aí sim é que nós receberemos a graça, que é Jesus Cristo. É a aceitação. E quando você aceita e se compromete, Ele cumpre a promessa dele. E aí vem algo muito importante, porque nós não somos salvos somente pela graça mediante a fé. A obra é importante. Muitos vão dizer que, para que a obra? Se a obra não é importante, por que fazer então? Muitos de nós estamos envolvidos na obra. Pastor é um dia inteiro dedicado na obra, fazer visitas, conversar com os membros, recuperar aqueles que estão perdidos. Essa é a função de um pastor, cuidar da sua ovelha. E nós devemos aprender com os pastores para continuar cuidando quando o pastor não está. Jesus, ele foi muito claro quando ele estava ali em Lucas, quando a gente vai ver ali, quando ele começa a contar as parábolas, que ele está conversando com os fariseus e com os escribas. Ele está conversando com pessoas que conhecem a palavra. Mas Jesus, ele abandona esse povo ali para poder ir atrás daqueles que estavam perdidos. E quando ele conta a primeira parábola da ovelha perdida, ele está falando o quê? Que ele precisa cuidar de um rebanho, de um povo que necessita dele. Aquelas pessoas que estavam ali, os fariseus e os escribas, eles já tinham conhecimento da palavra, porque eles andavam seguindo Jesus. Mas ao mesmo momento que eles estavam ali, eles não entenderam por que Jesus saiu para poder cuidar desse outro povo. Eles criticaram. Este come com publicanos e pecadores. Mas Jesus ainda acrescenta e nos dá um outro ensinamento, que é o quê? Que dentro de casa, dentro da igreja, existem perdidos. Não ainda entendendo, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Contando a parábola do filho pródigo, é o quê? O filho que quando ele fala para o pai, pai, dá-me os bens que me cabem. E aí o pai vai lá e dá os bens para os filhos. Em que momento da nossa vida nós devemos receber uma herança de um pai? Quando o pai morre. E aí nós entendemos que o filho está desejando a morte do seu pai. O filho vai embora para o mundo, ele sai, vai embora, sai de casa, vai para o mundo. Quando ele chega no mundo, ele gasta todo o seu dinheiro com coisas desnecessárias. Mas ele se arrepende. Quando ele se arrepende, para onde que ele quer voltar? Para casa. E quem está lá esperando? Seu pai. Nós estamos nesse mundo apenas como estagiários, como aprendizes, aprendendo da palavra de Deus, porque o nosso Pai nós sabemos que está no céu. Mas a parábola do filho pródigo, ela conta algo muito além para a gente também, porque muitas pessoas, quando vão falar sobre essa parábola, eles contam do filho que foi para o mundo, que estava perdido, mas ninguém especifica o filho que estava dentro de casa, porque o errado ali, quando o pai dá a herança, quem é o filho que está errado? O filho mais moço? O filho mais velho também. Porque quando ele pede, o pai vai dar a herança para quem? Para os dois, porque no texto diz eles repartiam, que era no plural, e eram 2 filhos. Nesse momento, quando ele vai repartir bem com os 2, o filho mais velho aceita também. Então ele concorda que o pai morra, para que ele possa ficar com parte da herança. Quantos de nós paramos para entender esses pequenos detalhes e ver que é importante a gente cuidar da nossa casa? A história continua. Quando o filho mais moço se arrepende e volta para casa, seu pai não o trata como um servo, como ele falou que diria. Mas é importante a gente
gente prestar atenção no arrependimento do filho mais moço. E ele fala: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Primeiro, o arrependimento dele vem do céu e não de ter desejado a morte do pai dele. Ou seja, em momento algum, o primeiro lugar na vida do filho mais moço era o pai, que estava na terra, mas sim que estava no céu. E aí o filho mais velho faz o quê? Fica contra o filho mais moço, por pelo pai ter aceito diante de tudo aquilo que ele fez. O filho mais velho vai lá, não quer saber mais do filho mais novo, do irmão. E aí o pai vai e aplica o texto dizendo: tudo que é meu é seu. Em momento que você quisesse fazer isso, você poderia fazer, mas você não fez. E quando o seu irmão volta, ao invés de cuidar do irmão, ele tenta afastar o irmão novamente. Esse é um dos maiores problemas de todas as igrejas. Não é somente, são todas. Como disse aqui no começo, estava conversando com o pastor. Placa de igreja não salva ninguém. Ninguém. E é importante porque a palavra de Deus é a única coisa que vai nos dar conhecimento para a gente saber quem é que vai salvar cada um. No momento que a gente fecha os nossos olhos e não tem mais volta, Jesus voltou para alguém. E aí, se ele quiser dar a vida novamente, ele dá. Mas se ele não quiser, Jesus já voltou ali. Pode voltar em nossa geração? Pode. Mas eu acho que, no meu entendimento, pelo que estamos fazendo, ele não voltará. Porque falta muita coisa para nós fazermos, começando com a fidelidade. Porque o nosso tempo não dedicamos a ele. Então por que vamos querer passar a eternidade do lado dele? Coisas que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Nós precisamos abrir a mente, abrir mão de coisas para a gente entender esses pontos. E agora nós vamos ler Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a obra não deve ser para eu me gloriar. Eu não posso simplesmente chegar aí falando que eu fiz, mas que eu fiz em nome de Deus. E é muito claro o texto, porque quando a gente vai falar assim, a obra vai salvar as pessoas? Não, a obra não salva ninguém. Ninguém. Mas por que então que os textos nos dizem para fazer as obras? Porque se somente a fé, a graça e a fé não vai salvar, por que então as obras? Quando a gente vai ler Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando o anjo escreve a carta às igrejas ali, ele está falando justamente o quê? Lembre-se das boas obras. Muitas numerosas são as obras que você fizeste, mas nenhuma concluiu. Do que adianta eu começar a fazer obra e não terminar? Do que adianta eu começar a pregar o evangelho e parar? Não adianta fazer isso. Todas as igrejas, o anjo deixa um recado. Todas. Mas ele fala, o recado mais importante que ele deixa pra gente aqui é: lembre-se do seu primeiro amor. Lembre-se do seu primeiro amor. Quando a gente pergunta pra gente, quem é o nosso primeiro amor? Será que é Deus? Quando você ama alguém, você tende a fazer tudo por aquela pessoa. Você dá a vida. O exemplo de uma mãe para o filho. A mãe dá a vida pelo filho. Jesus deu a vida por nós. E ele fala ali: lembre-se de onde caíste, para que você possa voltar, se levantar e volte a praticar as boas obras a todo momento. E eu acho que o momento onde estamos vivendo agora é lá o céu.
nojo das pessoas que fingem pregar o Evangelho, das pessoas que fingem viver o Evangelho. Eu estou lendo um livro que fala sobre a oração, sobre a importância de orar. No começo do livro, ele traz algo muito forte para a gente. Antes, prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. A importância da oração, porque a oração ela nos aproxima de Deus. E ele continua: a principal preocupação do diabo é evitar que os crentes orem. Porque se você não ora, você não se aproxima de Deus. E se a gente orar mais, quanto mais nós orarmos, mais próximos de Deus nós ficaremos e mais nós entenderemos o que Ele tem para a vida de cada um. É isso que Ele quer, porque fisicamente nós não conseguimos estar com Deus, mas espiritualmente nós conseguimos, porque a fé é aquilo que nos dá o quê? Força, aquilo que faz a gente acreditar na promessa que Ele fez para a gente. E é um dos textos mais lindos que temos na Bíblia que vamos ler agora. João, capítulo 14, versos de 1 a 3. João 14, de 1 a 3, vão dar para mim a maior promessa que temos na Bíblia. É a maior de todas para mim. E diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém. Jesus ele está preparando um lugar de suas próprias mãos para nós. Mas nós só vamos morar com Ele se nós dedicarmos tempo, formos fiéis e fazer a sua obra. Ele não vai voltar enquanto a gente estiver tardando a sua volta. E um dos textos, inclusive, que muitas pessoas falam é: Deus tarda, mas não falha. Esse é o ditado mais errado que existe, porque Deus ele não tarda, Ele sempre dá na hora certa. Muitas pessoas acreditam que Deus não me deu agora porque Ele vai me dar lá na frente. Não, ali é a resposta de Deus para que você busque o mais, porque enquanto a gente estiver buscando a Deus, a gente vai escutar as respostas dele, nem que seja em silêncio. Aleluia. O silêncio de Deus muitas vezes é a maior resposta que temos, porque quando vamos pedir ou agradecer algo a Deus, muitas vezes nós pedimos o quê? Para nós. Nós não pedimos para um outro irmão, nós não intercedemos pelo outro irmão, porque interceder não é simplesmente você ajoelhar e orar por uma pessoa, é você se colocar entre o problema da pessoa e Deus, para que você sofra assim como Jesus Cristo sofreu. João capítulo 14, verso 12, aí mesmo. João 14, verso 12, fala: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus ele fala muitas vezes para nós fazermos a obra, e muitas vezes nós viemos para a igreja somente para ficar sentados aquecendo o banco e depois vamos para a nossa casa, enquanto a igreja precisa de muitas outras coisas para fazer. A igreja precisa o quê? Ser um lugar de adoração. Se você tem opções, você sempre vai escolher aquela que conforta o seu coração, aquela onde você se sente mais confortável. Você muitas vezes não aceita o desafio, e é isso que o ser humano faz. O ser humano, ele sempre vai pelo aquilo que é mais fácil. A tentação, desde a queda do Éden, é justamente isso. A tentação ela vem o quê? Para que os nossos olhos se agradem com ela, para que a gente caia em pecado. E a gente só vai cair em pecado se a gente não obedecer aquilo que Deus fala, a fidelidade. Se
Se não formos fiéis, Deus não vai nos abençoar. A gente pode pensar que são bênçãos de Deus, mas é Satanás que está entrando na nossa vida para nos derrubar. E isso desde a criação, desde o primeiro momento de obediência. Por quê? Deus falou que para não deixe Eva sozinha. E foi a coisa que ele fez. E a partir daí veio o pecado. O pecado, sabemos que começou lá no céu. Deus mandou para ele. Mas a ideia era que Adão e Eva obedecessem à ordem de Deus. E ainda assim eles têm tudo. Onde não havia sofrimento, não havia morte, não havia nada. Eles desobedeceram. Imagine nós hoje, com tantas coisas no mundo, tirando a nossa atenção de Deus. Você ensina seus filhos ali, tem uma câmera. Eu tenho mais 2 pequenininhos em casa. Você passa uma vida inteira ensinando seus filhos no caminho de Deus. Dá o celular 1 minuto para eles. Deixa eles verem qualquer coisa do mundo por 1 minuto e tira. Do que eles vão lembrar? Das coisas do mundo. Nós passamos uma vida inteira adorando a Deus. Mas Satanás só tem uma oportunidade. Para derrubar a gente. Mas nós sabemos que ainda assim, Jesus, mesmo nós caindo em pecado, Ele nos dá uma oportunidade de rendimento, de redenção, para que a gente possa voltar a acreditar em um Deus misericordioso que nos dá a oportunidade de viver eternamente ao lado dele. Glória a Deus. Um outro texto que leremos agora, ainda assim, Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14, diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito que temos de falar que temos fé e não fazemos nada? De virmos para a igreja, sentarmos, cantarmos louvores, fazer orações, pregar a palavra, mas eu não me envolver na obra. Do que adianta eu fazer tudo isso? E o texto de Tiago, ele é muito forte, muito pesado para a gente poder entender. Porque ele continua: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se nós não fizermos a obra, nossa fé estará morta. Nossa fé estando morta, nós estaremos mortos. E quando Jesus voltar, assim permaneceremos, sofrendo aqui, sendo que Ele está preparando um lugar com suas próprias mãos. Enoque, ele era tão amigo de Deus, mas tão amigo, que Jesus falou: vem orar comigo, vem ficar comigo. Por que não pegamos isso como exemplo? Jó, porque também não é um outro exemplo que nós podemos pegar para a nossa vida, onde ele foi desafiado ao máximo, perdeu sua esposa, perdeu sua família, perdeu seus bens, seus amigos que estavam ali no momento de tentação, de dificuldade. Seus amigos o condenam, seus amigos o começam a ajudar. Sua esposa que vivia com ele fala o quê? Abandonar esse Deus e morre. E a esposa dele dentro do próprio lar. E o que Jó fez? Foi fiel. Ele estava interessado em recompensa? Não. Ele só queria fidelidade. Ele foi fiel a Deus até o fim. E as recompensas vieram. E o texto continua. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. Os demônios acreditam em Deus. Eles creem nele também. Então muitas
vezes vão perguntar para vocês: vocês são crentes? Somos crentes? O diabo também é crente, porque ele acredita em Deus. Mas nós precisamos responder: somos cristãos. Porque crente, até o diabo é o que está dizendo no texto. O que é você ser crente? É você acreditar. O que é ser cristão? É viver a palavra. Se não vivermos a palavra, seremos crentes igual Satanás. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Será que Abraão é hoje conhecido como o pai da fé por muitos? Ele somente acreditou quando Deus falou ali para ele: Abraão, vai para tal lugar. Ele simplesmente ia. Então foi isso que considera Abraão o pai da fé? Não, porque a obra de Abraão não era só acreditar. A obra de Abraão era entregar o seu filho. E Abraão fez. Ele acreditou. Então nós não precisamos só acreditar, nós precisamos também ser justificados. Porque assim é o exemplo de Abraão. Não somente a fé nos basta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escrita, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi um chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente. Quantos textos nós já estamos lendo que falam sobre a importância da obra e ainda assim muitas vezes não fazemos? Se não fizermos a obra, não anteciparemos a volta de Jesus. Que é isso que todos nós queremos pregar, é isso que todos nós queremos compartilhar com as pessoas. Então, se eu posso falar: eu sou salvo pela graça mediante a fé, eu não preciso fazer mais nada. Então pegue a Bíblia, rasgue e jogue fora, porque você já foi salvo, então Jesus não precisa fazer mais nada. Nós precisamos ler a palavra de Deus e entender aquilo que Deus quer, porque somente assim a gente vai saber qual é o nosso propósito de vida aqui. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui, caminhando para o fim, eu quero ler um texto de Oséias para vocês. Oséias capítulo 4, verso 6. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, se nós não buscarmos a palavra de Deus, nós seremos destruídos. E quem é que vai nos destruir? É o próprio Deus. Porque Ele nos criou. Ele pode nos destruir. E Ele vai, se a gente não acreditar e não fizermos a sua obra. Se nós não formos fiéis a Deus até o fim, como Jó foi, como Abraão foi entregar o seu próprio filho, muitos de nós pecaremos, muitos de nós continuaremos em pecado, muitos de nós falharemos e sairemos dos caminhos de Deus. É isso que o inimigo quer fazer com a gente. Hoje, nós precisamos sair daqui cristãos, não somente crentes. Como vimos, crente até Satanás é. Deus, Ele quer que nós tenhamos o quê? Um final feliz. Deus, Ele quer que todos nós vamos morar com Ele na Canaã celestial.
quando Ele vai acabar com tudo isso aqui para que não exista mais pecado, nem morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Porque nós sabemos o quão difícil é perder alguém. Nós sabemos o quão difícil é ficar sem uma pessoa que amamos. Imagine uma mãe enterrando o próprio filho. Qual é a dor dessa mãe? Qual é a dor de um filho enterrando uma mãe? De uma pessoa que não tinha mais ninguém, somente aquela, e perder. Agora imagine você entregar tudo que você tem nas mãos de uma pessoa que quer cuidar de você. E assim você pode ter certeza que você vai passar dificuldades, mas Ele vai suprir todas as suas necessidades até que Ele volte. Deus, Ele quer falar aos nossos corações nesse momento. A Pamela vai cantar mais um hino. Medite no hino. Faça as suas orações em silêncio mesmo. Somente você e Deus. Para que seja um momento de proximidade. Um momento onde você está conversando em secreto. Para que Deus mande o teu Santo Espírito tocar os nossos corações e nos transformar pela tua palavra. Deus grande, aleluia.
pessoas acabam tendo medo é justamente o último livro da Bíblia, o Apocalipse. A criação é tão linda e maravilhosa, e Apocalipse é tão amedrontadora, tão temeroso pelas pessoas. Mas uma interpretação tão simples que eu tive do livro de Apocalipse foi que Apocalipse capítulo 1, ele não é um livro de medo, ele não nos bota medo, ele é um livro que nos revela, é um livro de revelação. Em meio a tantos problemas que as igrejas estavam passando, Apocalipse capítulo 3, verso 20, o anjo escreve que Jesus está à porta do nosso coração, batendo, querendo entrar, mas nós estamos deixando Jesus do lado de fora. Então, enquanto nós não abrimos a porta do nosso coração para Jesus entrar, Ele não vai voltar. Então, enquanto nós não decidimos entregar a nossa vida a Cristo, nós perseguiremos a Satanás. E aí nós não teremos um final feliz, como diz no livro. Jesus não vai escrever o nosso nome no livro da vida, não vai escrever o nosso nome na história para termos um final feliz. E o final do livro de Apocalipse, ele fala: aquele que dá testemunho dessas coisas, de certamente venham sem demora. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. E sabemos que não somente a graça mediante a fé vai nos salvar, mas sim que nós precisamos fazer a Tua obra até que o Senhor volte para nos buscar. Senhor, capacite cada um aqui dos Teus filhos, para que eles possam atuar na Tua obra, mas que eles não precisem somente fazer obras numerosas, mas sim que eles possam concluir elas, que foi assim que o Senhor nos deu. Senhor, torna-nos fiéis em Ti, para que a gente seja fiel no nosso tempo, para que a gente possa ser fiel também nos dízimos, nas ofertas, que a gente possa continuar crescendo em espírito e em verdade, que o desejo de estudar a Tua Palavra nos leve mais próximos de Ti. Faça-nos com que a gente ore mais, que a gente clame mais e que a gente peça mais a Ti, que a gente possa, Senhor, neste momento também, colocar o Senhor à prova, porque sabemos que nos momentos mais difíceis das nossas vidas é quando o Senhor está ali ao nosso lado, nos dando sabedoria, nos dando resposta para as perguntas que nós temos. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado vão nos abandonar, mas sabemos que o Senhor em momento algum abandona. Tanto que o Senhor deu o seu único filho para que morresse na cruz por pecadores como nós. Senhor, restaura a nossa vida, transforma o nosso coração, guia os nossos caminhos e continue sendo essa luz em meio à escuridão que vivemos. Senhor, permaneça conosco durante essa noite. São essas vezes que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando você sentar, eu vou dar uma pausada aqui rapidinho. Glória a Deus. Obrigado pelo convite, pela palavra. José Luiz, Deus abençoe. Aprendemos, né? Pessoal, hoje vocês mexeram na Bíblia. É interessante que Oséias 6, irmãos, leia ele todo. E Deus está falando lá, eu te abandono, entendeu? Por causa que você não quis saber da lei do Senhor. Então leia todo o texto para entender, muito bom. Paulo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glorifica a Deus. Deus continue te usando com essa voz maravilhosa, em nome de Jesus. Queridos, quarta-feira eu falei algo interessante aqui e eu quero hoje. A pregação foi fazer a obra. Olha que interessante. Nós estamos aqui fazendo algo na igreja. Quarta-feira eu falei. Eu tive que comprar algumas coisas aqui. Eu tive que fechar, fazer um trabalho ali. O rapaz fez ali em cima. Tive que comprar cola, bastante material. Aí